Olá, está no ar Diversidade, uma parceria da TV PUC de São Paulo com o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Se você ainda lembra do final de nosso último programa, sabe que o assunto de hoje é memória. A ideia não é tratar desse tema com uma abordagem neurológica, mas falar sobre seus aspectos mais subjetivos, sobre o porquê é importante lembrar e do porquê às vezes optamos por esquecer. Na Diversidade de hoje você vai ver a história que não é feita apenas da memória dos grandes feitos, dos grandes personagens. A psicóloga Anita Liberalesso Neri fala sobre a importância da memória na velhice. O trabalho de um grupo de psicólogos da USP no resgate da memória dos imigrantes em São Paulo. No Almanac, uma dica para saber mais sobre a memória da psicologia. E na entrevista, a antropóloga Carmen Junqueira. E vamos começar nas ruas? Diversidade quer saber por que as pessoas se esquecem das coisas. As pessoas esquecem? Às vezes é porque as pessoas não dormem concentradas, né, no que vai fazer, né? Depende da idade da pessoa, né? É a amnésia, né, colega? Tantos problemas, né, que a gente acaba esquecendo muitas coisas. Os caras só esquecem das coisas ruins, porque das coisas boas o cara não esquece. Mas por quê? E eu sei, porque o cara vai ficando velho, sabe? Quando o cara fica velho, ele esquece um bocado de coisa. E jovem não esquece? Eu acredito que não esquece quando ele quer esquecer. Queijo. É. Porque dizem que queijo deixa a gente esquecida, então eu não como queijo, eu não esqueço nada. E para o senhor, por que as pessoas esquecem? Que as pessoas esquecem. Eu, por exemplo, não esqueço de nada porque já estou esquecido há muito tempo de tudo. Muito pensamento, né? Depende do fato. Se o fato for uma coisa fácil, aí eu pego e esqueço. Agora, se for um negócio difícil, não tem como esquecer. Muitos por falta da alimentação, porque a alimentação, esquecimento desde pequenininho já tem que se alimentar bem. Porque depois de 3 anos, você não alimentou até 3 anos, depois já era, minha filha. Falta de estudo, falta de atenção, falta de educação. Tanta coisa ruim, não tem coisa boa, como vai lembrar? É melhor esquecer mesmo. Para comentar essas respostas, convidamos a psicóloga Kátia Osternack Pinto. Kátia é diretora do Serviço de Pesquisas da Divisão de Psicologia do Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Também é presidente da ABRANEP, Associação Brasileira de Neuropsicologia. Eu fiquei me lembrando das coisas que avós falavam e que a gente achava uma besteira e que hoje a ciência começa a comprovar, né? Como a sabedoria popular é uma coisa muito interessante. Teve uma senhora que falou, né, que a questão da alimentação, né, que você tem que alimentar bem a criança até 3 anos, senão depois aí ficou ruim. Então é um fato isso. A gente sabe que essa nutrição adequada nessa primeira infância é fundamental para o resto da vida. A velhinha lá do queijo, eu não entendi, a primeira vez que eu ouço falar que queijo deixa a gente mais esquecida, nunca ouvi falar. Eu até vou pesquisar. Teve um que eu não anotei, que ele falava de que tem que dormir bem, que às vezes você não dorme bem e fica mais esquecido. Isso é fantástico, porque há pouco tempo se descobriu que durante o sono você faz todo o processo de consolidação das memórias do que aconteceu naquele dia. Prestar atenção. Esse é um outro fato interessante, porque muitas vezes a gente pensa que é memória e o que acontece é que você está distraído, você não está atento, você não está ligado naquilo e aí você não gravou. Aí como é que vai lembrar depois? Uma coisa muito comum, né? Quem já não esqueceu onde deixou a chave do carro, por exemplo, né? 2 aspectos que eu vejo como muito a ver com a memória. Porque você tem o esquecimento real, em que você começa a não lembrar mesmo as coisas gostosas, e você tem aquilo que você esquece porque quer mesmo. E mesmo que você não admita que é porque quer. E as pessoas falaram várias vezes isso, né? A gente esquece quando quer, não tem coisa boa, melhor esquecer mesmo. Então, é um conhecimento de que às vezes você evita certas lembranças e apaga.
A história, quase sempre ensinada a partir da memória dos grandes fatos, dos grandes homens e mulheres, heróis e bandidos. Mas a história é feita apenas disso? Mesmo não sendo famoso, este homem faz parte da história do futebol brasileiro. Quando jovem, foi um dos muitos atletas que ajudaram o país a conquistar a fama de bom de bola. Hoje, aos 76 anos, seu Oreste Ferri guarda na memória os tempos em que jogava como profissional em times como o Juventus e a Portuguesa. Aliás, a memória de seu Oreste é tão clara que até parece que os velhos tempos foram ontem. Essa excursão foi em 1954. Alguns jogadores da Portuguesa tinham sido convocados para a seleção brasileira. O caso do Julinho, Djalma Santos, o Brandãozinho. Eles tinham sido convocados para a seleção. E eles não foram nessa excursão. Então foram algumas pessoas que substituíram esses jogadores. Só para você ter uma ideia de como o tempo passa, todas essas pessoas só sobraram, que eu lembro, que eu conheço, que eu sei, 4 ou 5. O restante morreram todos. A história individual é a mais facilmente perceptível, porque ela está mais próxima, né? A história é a nossa história, né? A história do indivíduo, a história da nossa vida. E a memória individual é um mecanismo de identidade, né? Nós somos aquilo que fomos, né? E a memória funciona aí muito mais como um mecanismo de esquecimento programado. A pergunta que a gente deve fazer para o indivíduo é não porque nós lembramos, mas porque esquecemos. A melhor memória, a memória mais eficiente, é aquela memória seletiva, não é, que consegue exatamente guardar o essencial. Revelar detalhes do passado realmente é um privilégio da memória humana, mas tudo à sua medida. O escritor argentino Jorge Luis Borges trouxe a tônica perfeitamente bem descrita no personagem Irineu Funes do conto O Memorioso. Depois de um tombo, o peão Funes desenvolveu a incrível capacidade de se lembrar de tudo, ou melhor, a incapacidade de esquecer. Nenhum detalhe escapava da implacável memória do personagem, que não conseguia mais pensar de tanto lembrar. E é justamente o excesso de informação, tão comum nos dias de hoje, que vira e mexe confunde nossa capacidade de eleger o que é mais ou menos importante. A memória individual, ela pode ser transmitida e guardada, mas existe uma parte muito forte da memória individual que ela só pertence ao indivíduo, ela morre com ele. Mas a psicologia deixa claro, a memória individual não é imune ao mundo que cerca o indivíduo. Não existe memória puramente individual, né? O fator principal disso é que o ser humano é um ser de relações, está sempre inserido em grupos, e, portanto, é impossível que a memória seja estritamente individual. Inclusive, há um autor bastante conhecido nos estudos de memória, que é Maurice Raubach, um francês, e ele foi um dos primeiros a fazer, assim, muito categoricamente essas afirmações, dizendo que mesmo que você esteja sozinho, lembrando, fazendo as suas memórias das coisas mais individuais que possam ser da tua vida, ela nunca poderia ser definida como exclusivamente individual, porque ao fazer essas memórias, elas estão sempre associadas com situações de convivência social que você viveu com outras pessoas. Então, nesse sentido, para ele, toda a memória é sempre coletiva. E se a psicologia trabalha para ampliar a visão de memória individual a um nível coletivo, uma parte da história faz, de certa maneira, o caminho inverso, contando com as narrativas do dia a dia do cidadão comum para traçar grandes painéis históricos. Você se lembra do seu Oreste que apareceu no começo desta matéria? Pois a história dele está registrada no Museu da Pessoa, um instituto que trabalha na preservação da memória. Com sede em São Paulo, o museu foi fundado em 1992 com o intuito de eternizar histórias de vida e, a partir daí, ajudar na construção de uma nova memória social. Entrevistado por Carla Vidal e César Borges, São Paulo, 10 de outubro de 2005,
Realização, Instituto Museu da Retomar Pessoa. as lembranças da juventude deste descendente de italianos, por exemplo, é uma forma de colher novas informações sobre a São Paulo dos anos 50, além de resgatar valores sociais da época. Quando você pega uma visão marxista da história, isso é uma visão de estrutura. O que ordena e organiza uma sociedade? Isso é um nível, né? É um nível em geral estudado e discutido pelos historiadores, pelos sociólogos, pelos antropólogos. E aí você trabalha num outro nível, que a gente chama as narrativas históricas, as narrativas que a sociedade adota. Então você está trabalhando num outro nível, né? Essas narrativas que a sociedade adota, elas são consolidadas em museus, nos livros didáticos, nos filmes, nas paradas de 7 de setembro. É isso, é o que a gente chama a história que o mundo entende. Essa é a nossa história. Então, nesse nível é que a gente está muito acostumado a ter grandes nomes, a ter estruturas que a gente acha que são e foram sempre assim, né? E quando a gente atua com a microhistória e traz as pessoas de volta para essas narrativas, a gente não está tentando pesquisar as estruturas dos processos históricos, a gente está criando novos tipos de memória para o cotidiano, né? O Museu da Pessoa é referência em memória oral. Qualquer pessoa, anônimo ou famoso, pode deixar sua própria trajetória registrada neste espaço virtual. Quem é que faz parte? Quem constrói as histórias? É cada um de nós. A velhice tem uma relação dupla com a memória. Da mesma maneira que a época em que tememos pela sua perda, também é na velhice que a memória adquire maior importância social. É sobre isso que vai falar a psicóloga Anita Liberalesso Neri, professora do Departamento de Psicologia Educacional da Faculdade de Educação da Unicamp. A Anita é coordenadora do programa de pós-graduação em gerontologia. O que me vem à mente, em primeiro lugar, é por que as pessoas mais velhas têm algumas dificuldades para se lembrar de fatos recentes e se lembram de fatos mais antigos. Não há dúvida nenhuma de que esse aspecto da memória é de natureza seletiva. Então, nós não lembramos de todas as coisas, não só porque seria impossível guardar em algum sistema de armazenamento da memória todas as nossas experiências, como também porque o lembrar-se seletivamente de alguns aspectos cumpre uma função para a personalidade. Então, um outro aspecto importante desse lembrar-se enquanto um processo afetivo, um processo motivacional no envelhecimento, tem a ver com o relacionamento dos idosos com as outras pessoas. Ao relatar para os seus descendentes, para as pessoas da sua geração, para os seus amigos, as suas experiências, o idoso normalmente traz para si atenção. Ele carrega para si reconhecimento, confirmação, consolo, afirmação. Então, esse é um processo muito, muito importante para não só as relações sociais, considerando aquilo que o idoso oferece para as outras pessoas, como, mediante as suas memórias, o que as pessoas podem oferecer em relação à sua confirmação como pessoa. Além disso, as memórias dos idosos têm uma importância social. Quando um idoso se volta para o passado, ele sempre seleciona, mediante critérios sociais e mediante critérios afetivos. Ele também presta um serviço à sua comunidade. E quando ele o faz, ele é reconhecido. A sua geratividade, a sua generosidade é reconhecida pelas outras pessoas. Então, esses três processos têm uma participação enorme na determinação do bem-estar subjetivo e do senso de ajustamento psicológico das pessoas mais velhas. Você quer saber mais sobre a história da psicologia? Então confira a dica do nosso almanaque. Entrando no site do CRP, basta você clicar no item Acervo, na parte de baixo da tela, que vão aparecer alguns itens para serem selecionados. Se você clicar em cima de Memória da SP, você vai poder acessar 2 serviços do site. Os 2 fazem parte do projeto Memória. O primeiro é
pioneiros da psicologia em São Paulo, com fotos, entrevistas, artigos e informações sobre psicólogos importantes na formação de uma psicologia nacional. O segundo serviço interessante a ser visitado é a linha do tempo da psicologia, que mostra a história da psicologia no Brasil entre 1830 e 1965, ano a ano. São fotos e informações que traçam a história da psicologia em nosso país. Lá você também vai encontrar notas biográficas dos mais importantes psicólogos brasileiros, além de indicação de links. Em breve, essa linha do tempo vai chegar aos dias atuais. Já se disse que a história é a história dos deslocamentos do homem. Em busca de novas conquistas ou fugindo de alguma situação crítica, trazemos na veia o nomadismo. Mas o que acontece quando mudamos de cidade, de estado, de país? Como fica a memória de quem deixou para trás suas referências e até mesmo a própria história? É exatamente este o foco do Serviço de Orientação Intercultural, um trabalho desenvolvido por um grupo de psicólogos na Universidade de São Paulo. Impulsionados pela cultura do café, milhares de imigrantes italianos chegaram a São Paulo durante o século XIX. Muitos acabaram fincando raízes no Brás, bairro de famílias nobres. Com a tradição e os costumes dos imigrantes preservados, o bairro mais parecia uma pequena Itália. Com o passar do tempo, o reduto italiano foi sendo substituído e a partir dos anos 40, o bairro passou a abrigar um novo grupo de migrantes. Desta vez, foram os nordestinos que, fugindo da seca, escolheram o Brás para darem início a uma nova trajetória de vida em São Paulo. Senhor Aribaldo, o senhor é da onde? De Aracaju, Sergipe. São José, da Lagoa Tapada, Pernambuco. Eu venho de Saloá, estado de Pernambuco. Alagoas, Palmeira dos Índios. Belo Jardim, Pernambuco. Sou da Bahia, de Salvador. Caldo de Jorro, da Bahia. Todos os dias, cerca de 3.000 nordestinos desembarcam na rodoviária do Tietê. Para trás, eles deixam casa, família e uma parte da história de cada um, mas trazem as lembranças e um pouco da cultura local. É um pedacinho do Nordeste na capital paulista. Tem jabá, tem feijão, tem farinha, tem muitas coisas, né? Como é ser nordestino em São Paulo? É difícil, viu? É difícil. A psicóloga Silvia Dantas também teve que cruzar fronteiras ao longo de sua história. Nascida nos Estados Unidos, ela veio para o Brasil ainda pequena, mas retornou diversas vezes para estudar na América do Norte. Desde 2003, ela desenvolve junto ao Instituto de Psicologia da USP um trabalho de psicologia intercultural. O objetivo é resgatar a memória, a identidade e a história de quem passou por processos de deslocamento. É um trabalho de auxílio psicológico para a seguinte população: pessoas imigrantes no Brasil, brasileiros descendentes de imigrantes, né? Brasileiros que moraram no exterior, fora do Brasil, e retornam, né, para o país, pessoas que vão morar fora do Brasil. Então, um trabalho de preparo prévio à mudança. E também agora abrimos para migrantes. Entrar em contato com outras culturas significa adentrar um universo de diferentes representações. O preconceito vivido por quem chega a uma nova cidade, por exemplo, pode provocar a chamada aculturação psicológica. A memória é algo fundamental, porque a gente se entende, né? A gente sabe quem a gente é pela nossa história, né? Só que a nossa história ela é anterior ao nosso nascimento. A gente já nasce, né, já colocado aí numa história que já foi construída antes da gente vir ao mundo, né? Então, você resgatar a sua própria história, e isso tem a ver com a sua memória, né, é você poder entender quem você é. Todos os psicólogos e psiquiatras que atuam na orientação intercultural têm no histórico familiar uma experiência diretamente ligada ao tema. A vivência pessoal trouxe a eles, além da compreensão teórica, o entendimento prático daquilo que é apresentado pelos pacientes. É o caso de Maria Luísa Carmona, filha de espanhóis que até os 7 anos de idade não sabia falar português, mesmo morando em São Paulo.
Eu fui me apropriando desta biculturalidade, de reconhecer os meus valores de origem e, ao mesmo tempo, viver alguma transformação de outros valores, sentindo-me brasileira, na experiência, na maturidade mesmo. E eu acho que até este grupo ainda fez parte deste processo no sentido de legitimar essa minha experiência, que era vista como algo muito minha. Então, por exemplo, se essa pessoa vem para um atendimento, para um trabalho aqui realizado, vai haver um resgate dessa história da mudança, vai haver uma compreensão do contexto onde ela se insere, e nesse resgate, quer dizer, a gente vê o quanto esses aspectos culturais e mesmo o fenótipo dela, que tem a ver com a identidade social e cultural dela, tá certo? O quanto esses aspectos que foram desvalorizados, eles precisam ser ressignificados. O contato com objetos que relembram o tempo passado ajuda a preservar a memória. Valorizar a própria cultura também é fundamental para a integração da história passada, presente e futura. Minha terra tem palmeira onde canta o sabiá. Minha terra é tão bonita como outra não há. E na entrevista de hoje, a psicóloga Graça Marquina Gonçalves conversa com a antropóloga Carmen Junqueira. As duas falam sobre a memória sociocultural brasileira, com enfoque especial na cultura indígena. Carmen é professora da Faculdade de Antropologia da PUC de São Paulo e uma batalhadora da causa indígena. Desenvolve pesquisas com a população indígena e seus contatos mais aprofundados são com os Camaiurá do Xingu e os Cinta Larga de Rondônia. A gente está aqui pensando numa questão interessante, que é a memória, a história, as diferentes vivências das pessoas. E você, com a sua experiência, acho que pode nos falar de um aspecto também interessante, que é a cultura e o quanto a memória cultural, a memória nas diferentes culturas tem importância para a vida das pessoas e para a história de uma maneira geral. Como é que é isso? Como é que você vê, a partir da sua experiência, essa questão? Tem diferença, tem proximidades e diferenças com relação à nossa forma de pensar a memória, Você veja, a nossa memória aqui tem a memória individual, que evidentemente é sempre social, e a memória familiar, Você repara que a memória nacional, se é que existe essa memória, ela é cuidada pelo Estado, Então as grandes datas, as grandes comemorações. E depois, às vezes, a gente viaja pelo Brasil, você vai em pequenas comunidades, pequenas cidades do interior, tem a memória local, é a santa, ou é uma pessoa importante que morou lá, e aí, mas o que a gente, para pensar o Brasil de um modo geral, a gente vê uma memória, assim, bastante fragmentada, e na maioria das vezes centrada na família, ou na experiência, na vivência da pessoa, Quando a gente vai para povos indígenas é diferente. Primeiro, é porque é uma minoria minoritária, Quer dizer, você pega povos que tem 300 pessoas, 400 pessoas, 500 pessoas. Só que são 500 pessoas, mas é uma sociedade íntegra, com todas as instituições de uma sociedade humana, Então, a memória, ela tem que ser fortemente cuidada. E aí, ao lado de memória individual ou familiar, que são memórias menores, há uma, não digo exaltação, mas há um zelo pela memória, pela trajetória deles enquanto povo. Porque a minoria tem que se resguardar, porque senão a maioria engole a minoria, Então as minorias têm que realmente, minorias numéricas, têm que realmente cuidar muito da sua trajetória histórica. Agora, esse tipo de memória não seria importante também para um país? Porque, assim, eu entendo, quando a gente fala de um grupo menor, um grupo que tem que se defender, você está dizendo da importância dessa memória cultural, dessas tradições ficarem preservadas e da coesão ao grupo. E isso não seria importante também para um país?
Seria, mas o que acontece é que, por exemplo, nas comunidades indígenas, você tem assimetrias sociais, mas que são tênues, né? Você tem um pajé, que é uma pessoa que tem mais prestígio, você tem um líder, mas tudo isso, o poder é muito difuso, né, nessas sociedades. Você não tem governantes, você tem líderes. E na nossa sociedade, você vê, você tem uma estratificação social bastante forte. Então, qual que é a memória? É a memória da Guerra do Paraguai, do Duque de Caxias, do Conde d'Eu, ou é a memória dos soldados que morreram anônimos? É a memória da corte que se transferiu para o Brasil, ou é a memória dos pobres, dos escravos, dos indígenas escravizados? Então a memória nossa, se ela fosse de fato ser reavivada, seria uma verdadeira revolução, porque a história oficial não revela a memória do povo, revela pontos, marcos, mas a memória de fato do país seria a memória da trajetória, e a trajetória de um povo, não é uma trajetória de governantes, né? E essa memória que a gente tem pouco no Brasil, essa memória do povo. Tem muito pouca. Você tem localmente, né, numa comunidade, num grupo, num centro de pesquisa que recupera, porque está mudando, né? Eu sou muito pessimista com relação às coisas relativas ao Estado, mas eu acho que está mudando. Você já tem preocupação em recuperação de história oral nas universidades, às vezes com estímulo do governo, né, de verbas do governo, etc. Mas é pouco, é muito pouco. Então, até porque eu acho que uma dificuldade, que você falou da memória oral, uma dificuldade é exatamente o registro, né? Quer dizer, se o registro ele não é de alguma forma possibilitado, e a gente tem uma sociedade que acaba tendo outros recursos para outras, por exemplo, a memória oficial, ela tem uma série de recursos do registro dessa memória, né? E a memória, vamos dizer, da vivência do povo, ela tem menos condição do registro que não seja a tradição oral, né? E aí você pode ter um problema, né? E tem um problema grave, porque se você pega as pessoas mais velhas, que viveram ainda submersas numa tradição oral, aí você ainda consegue que a avó passe para a filha, que filha passe para filha, etc., né? Mas nessa invasão da mídia eletrônica agora pelo Brasil todo, que é de uma certa forma oral, mas é muito mais imagética, né? É uma visão passiva das coisas, né? E a tradição oral não é passiva, porque você tem que cultivar o relato dos grandes eventos, da trajetória. São relatos longos. Eu pego lá às vezes nos índios, são relatos de 1 a 2 horas. Então você tem que ter chaves que permitam a memória se articular e fazer uma narrativa com alguma coerência, etc. E o que está acontecendo é que as novas gerações, eu acho que mesmo nos interiores de São Paulo, os estados assim que tem mais, que pensam, talvez o Nordeste, pensa muito no negócio de memória também, tem que ser feito rapidamente. Porque o treino para essa memória, porque tem que ter um treino técnico. Para se lembrar, não é qualquer pessoa que se lembra, né? O memorialista tem acho que o status parecido do poeta. Ele tem que evocar coisas de uma forma que vem de uma forma continuada, né? Evocar e contar de um jeito que as pessoas entendam, que as pessoas acompanhem e registrem também. Exatamente. Porque daí o outro vai contar também. Exatamente. É um processo difícil. Então, quer dizer, numa sociedade indígena é mais fácil, se bem que agora já tem muitas escolas, tem televisão, então é possível que se perca a técnica, como se está se perdendo nas áreas indígenas as técnicas de trabalhos manuais. Porque já tem as coisas. As coisas de plástico prontas, etc., né? Que aumentando a dependência das pessoas, né? Então, a nossa dependência é com relação ao registro escrito, de imagem, né? Porque eu, pelo menos, não confio na minha memória. Nós temos a agenda nossa, que a gente não pode largar. Quer dizer, a nossa memória é preguiçosa. Então, acho que temos que correr realmente, se a gente quiser recuperar ou
resgatar, de fato, uma memória que está confinada a algumas cabeças mais velhas, teria que ser rápido, porque enriquece a cultura. Uma coisa que a gente vê, os marcos históricos para nós são importantes, independência, não sei o quê, descoberta, mas é muito importante você saber, por exemplo, quem é daqui de São Paulo, saber a história daqui de São Paulo, do povo daqui de São Paulo. Como é que se deu esse cruzamento? Como é que era a freguesia do Ó? Tinha índios, tinha negros, já tinha imigrantes? Quando? Como era a vida dessa gente? Que em Perdizes, né? Como é que era? A gente perde uma parte substantiva da nossa herança, porque a nossa herança não são as grandes datas. Isso são as elites, né, que se entusiasmavam com isso. O povo continuava trabalhando, fazendo pão, tecendo tecidos em teares manuais, né? E essas coisas interferem, embora elas não sejam visíveis à primeira vista, elas interferem, elas têm uma dimensão subjetiva que forma as pessoas, que faz parte da experiência das pessoas, né? Então, às vezes, você tem uma coisa que vai percorrendo as relações, vai percorrendo a forma de ser, que não é a gente não atenta para ela, que não é explicitada, que não é cuidada, na verdade, né? E mesmo assim faz parte do que as pessoas vivem, ou deveria fazer, talvez, com maior intensidade, né? Então a gente considera realmente que é uma questão para ser pensada. Porque você vê o seguinte, se você faz parte de um grupo indígena, você não tem dúvida quem você é. A sua identidade é clara, ou os vários desdobramentos da sua identidade, né? Como pai, mãe, etc. Mas você sabe de onde é que você veio. Claramente. Nós brasileiros, nós somos muito confusos, né? Nós não sabemos se somos uma mistura de europeu com índio, com negro, que tipo de europeu, da onde veio. Então, para nós seria da maior importância a gente pegar, captar, resgatar e conservar essa memória da cidade, memória do Estado, para depois chegar à memória do país. Porque eu gostaria muito, eu sou do Vale do Paraíba, eu sei um pouco a história do Vale, mas eu gostaria de saber muito mais, saber quem eu sou. Além dos meus avós. Você acha que gostaria também. E isso eu acho que a questão da pessoa se firmar, ter uma cara. Eu sou isso. Não adianta dizer que eu sou mestiça. Eu quero mais que isso. Eu quero nomes, eu quero eventos. Eu acho que todo mundo é isso. Eu acho que até do ponto de vista psicológico nos tornaria mais fortes, viu, psicologicamente. Com certeza. Sabendo a origem. Mas a origem da raiz mesmo. Exato. Né? E a origem daquelas coisas que é isso que eu estava dizendo, que interferem e que a gente não necessariamente consegue reconhecer à primeira vista. Quer dizer, você não recupera essa história, você não tem a referência, né? O que levou a essa situação. Pois é, e em antropologia a gente costuma dizer que há uma preocupação muito grande dos índios em definir as origens. Ele quer saber a origem do milho, a origem da mandioca, a origem da água, tudo. E alguns antropólogos dizem, porque você conhecendo a origem, você passa a controlar melhor o fenômeno. Eu acho que tem uma certa verdade nisso. Eu acho que no que a gente conhece o passado da gente, a gente tem uma integridade maior, assim, para olhar o nosso percurso e ter um controle no sentido de que você fica dono da sua história. Ela não fica pairando no ar em migalhas, né? Você ser dona da sua história. Acho que inclusive hoje isso é importante, eu entendo, porque é um certo enfrentamento de uma concepção que só valoriza o presente, né? Como se você não tivesse um processo anterior, como se não tivesse perspectiva, né? Acho que a gente vive num momento de muita valorização do presente que a gente precisaria rever. Né? Exato. E com essa aceleração dos modos de vida nossos aqui nos últimos 30 anos, antigamente eu falava 50, mas eu acho que é 30, né? É 30. Há cada vez menos um interesse pela rememoração, né? Pelo relembrar. E pelo guardar, né? E daqui a pouco nós vamos ficar dependendo só realmente, eu estava comentando antes da gente iniciar esse programa, a nossa dependência é tão grande de tudo que a reserva que nós temos de autonomia é muito pequena, autonomia pessoal. Eu acho que conhecer a história, a autonomia pessoal, social, grupal aumenta também. Você sabe de onde é que você veio, como é que foi sua vida, dos seus ancestrais, da sua cidade, do teu bairro. Eu acho que essa coisa de
perceber como se relacionar com tudo, né? As coisas não acontecem por acaso, elas não acontecem sem nenhuma explicação, quer dizer, as explicações são múltiplas, são diversas, complexas, mas elas existem, elas podem ser resgatadas. Acho que isso é fundamental. E a memória te dá um certo domínio para fazer isso, né? Exatamente. Você não fica vivendo só da eletricidade, da água encanada. E você vai descobrir coisas fantásticas. Você vai descobrir que seus ancestrais faziam fogo com 2 pauzinhos. Você vai descobrir que seus ancestrais tocavam um batuque danado. Você vai descobrir que seus ancestrais vieram de Portugal, sim, mas eles eram mouros. Vai ser uma aventura fantástica para nós brasileiros. Eu acho que descobrimos as diversas vertentes da nossa nacionalidade, né? É certo. Obrigada, Carmen, acho que foi ótimo. Obrigada também. Diversidade vai ficando por aqui. Mas antes de terminar, nós tomamos a liberdade de citar um trecho de A Fugitiva, de Marcel Proust, um dos mais importantes escritores da história da literatura ocidental e que fez da memória o motivo de seu trabalho. A melhor parte da nossa memória está deste modo fora de nós. Está no ar de chuva, num cheiro a quarto fechado ou num de um primeiro fogaréu. Seja onde for que de nós mesmos encontremos aquilo que a nossa inteligência pusera de parte, a última reserva do passado, a melhor, aquela que quando se esgotam todas as outras, sabe ainda fazer-nos chorar. Dia 17 de novembro, Diversidade está de volta para falar sobre moradia. Não esqueça. Thank you.